os animais, eles fazem parte também da nossa família espiritual. E muitas vezes eles podem seguir com a gente em várias encarnações. E os espíritos, na revista Espírita, eles falam que os animais, os espíritos de Júpiter, eles podem chamar, inclusive eles usam o termo, os espíritos animais, para acompanhá-los no planeta Júpiter também, e vivem com eles no planeta. Espíritos que foram caros em outras encarnações. As leis divinas são fantásticas, são maravilhosas, né? Então o amor que a gente desenvolve por eles e eles por nós, assim como a gente desenvolve esse amor por algumas pessoas, né? A gente acaba formando uma família espiritual. E os animais são auxiliares preciosos, como a gente vê em vários pontos da doutrina, para nos ajudar nesse auxílio. Existe um livro chamado A Gênese da Alma, de Caibar Schutel, e no capítulo Apelo em Favor dos Animais, ele faz um texto lindíssimo, falando com muito amor a respeito dos animais, e ele afirma também, como nos afirmam os espíritos, que os animais são nossos auxiliares, que eles nos ajudam até na educação dos nossos filhos, eles são companheiros nossos na nossa escalada evolutiva. Então isso cresce a nossa responsabilidade em relação a eles, né? No tratamento que nós damos a eles. E eles podem, inclusive, eles nos ensinam muito, né? Se a gente não tiver o preconceito, nós vamos perceber que os animais nos ensinam o amor, nos ensinam o perdão, eles nos ensinam o desprendimento. E isso é um relato fantástico que a maioria dos espíritos evoluídos que passaram pela Terra nos passam também. Desde Jesus, que nasceu entre eles, Francisco de Assis, Chico Xavier, Caibar Schutel, né, os grandes espíritos, mesmo que não fossem espíritas, que passaram pela Terra, eles nos ensinaram justamente isso, o respeito e o amor aos animais. Então, se a gente desenvolve esse amor não fica perdido. Os animais, eles nos acompanham na evolução, fazem parte da nossa família espiritual e eles evoluem junto conosco e conosco através das reencarnações. Na doutrina espírita é acostumado chamar de percepção extrasensorial. A gente precisa definir exatamente a mediunidade, né? Mediunidade todos nós temos. E os animais têm uma espécie de mediunidade de evidência, sim. Até no livro dos Espíritos, Erasto relata que os espíritos podem ser vistos por eles, que é o caso de cavalos, né? Ele conta esse caso, inclusive, que do nada, sem aparentemente ter nada, eles ficam ressabiados, param de repente, né? Com certeza, e Erasto relata, inclusive, que eles estão vendo algum espírito que pode ser algum inimigo familiar do passado, tudo, né? E eles também veem os espíritos bons, né? Nós temos, inclusive, casos interessantes, né, no nosso grupo, de testemunhos de que eles veem os espíritos, né? Aconteceu um dia de uma pessoa nos procurar com o seu cachorrinho e essa pessoa falou que estava pensando até em doar o animal por conta de que ele estava atacando ela do nada. Assim, era agressivo e estava querendo realmente atacá-la, né? Ela nos procurou. Na hora do tratamento, na hora do passe, nos foi permitido pelos espíritos que nós víssemos o espírito que estava acompanhando essa pessoa. E era um espírito necessitado e que estava provocando. Nós percebemos, então, que o animalzinho não estava atacando a pessoa. Ele estava, na verdade, querendo defendê-la desse espírito. Só que nessa parte, uma certa altura, ele já não conseguia mais ver a sua tutora encarnada. Ele só conseguia ver o espírito que estava atrás dela. Por isso que ele atacava. Nós aconselhamos essa pessoa a procurar um tratamento espiritual de desobsessão, a fazer esse tratamento. Em pouquíssimo tempo, esse animalzinho se acalmou, já não mais atacava. E também nós aconselhamos essa pessoa o evangelho no lar. Os animais, eles são muito sensíveis à oração. É impressionante. Qualquer oração que você faça junto com eles, eles associam, acabam vendo naquele momento que quando você
está em momento de oração, você acaba abrindo as portas e janelas da sua casa para os bons espíritos, né? E eles acabam percebendo essa presença, veem esses espíritos bondosos e muda toda a vibração na casa. Então, como essa pessoa já não, apesar de ser espírita, ela não fazia mais o evangelho no lar, nós aconselhamos que ela voltasse a fazer. Com isso, resolveu o problema. Ela melhorou o comportamento do cachorrinho, que não mais a atacou, e pelas últimas notícias, eles estão bem. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte de Mistérios de hoje, discutindo sobre a espiritualidade dos animais. Márcia, se os animais não têm alma, para onde eles vão depois que desencarnam? Eu não gosto do termo desencarnam. Os animais morrem, as plantas morrem e simplesmente morrem e a vida acabou. Não tem mais o princípio vital, a vida acabou. Agora, o ser humano que tem uma alma espiritual, no ser humano, a exigência, né, de ter vida depois da morte é uma exigência filosófica, é uma exigência teológica, é uma exigência racional. Porque se o ser humano é o único que tem a alma espiritual, quando ele morre, essa alma não pode simplesmente morrer junto, porque o que é espiritual não morre. Então, depois da morte, tem vida para o ser humano. Para os animais e para as plantas, morreu, acabou. Quando eu como alface, ele morreu. Quando eu mato uma galinha e como, ou quando eu mato um porco e tiro um bom filé de lombo e como, morreram e acabou. Só o ser humano é que tem vida depois da morte, não evidentemente sucessivas encarnações, mas o ser humano morre e ressuscita. E o que é esse ressuscitar, que nós já falamos aqui, vamos só relembrar? O meu corpo são substâncias da natureza que eu transformo em meu corpo. Só que o lombo que eu como, o alface que eu como, são elementos da natureza que apodrecem. E depois da minha morte, o que é a ressurreição? Esse meu corpo que apodrece, né, vai ser substituído por outras matérias, como luz, energia, luminosidade, que são matérias que não se corrompem. Então, ainda depois da morte, eu tenho sim um corpo físico, mas é um corpo ressuscitado de energia, de luz, né, de luminosidade, que é o corpo glorioso, claro, ágil, sutil e impassível. Então, para o animal, morreu, acabou. Norberto, e para você, os animais vão para onde depois que morrem, então, sendo justo com a Márcia? Eles vão para a erraticidade, que é o local para onde todos vamos. Os seres inferiores da criação, eles e seus princípios espirituais vão para a erraticidade aguardar uma nova oportunidade de vir à matéria, de ter o contato para a matéria para desenvolver a sua inteligência. Os dinossauros voltarão quando? Os dinossauros, como espécie, já deixou de existir. As almas de dinossauro, as proto-almas de dinossauro, evoluíram. São pedacinhos que vão se somando e são reintegrados em outros seres que vão nascendo. Para a gente sintetizar e dar uma imagem mais visual da coisa, uma minhoca é especialista em abrir túneis. Então, dentro dessa minhoca tem princípios espirituais com especialização em abrir túneis. Esses princípios espirituais, ao serem reciclados na natureza, ao serem reciclados dentro da vontade de Deus, vão habitar um indivíduo encarnado. Esse indivíduo encarnado absorveu um princípio espiritual com conhecimento em abrir túneis. Provavelmente esse princípio espiritual será uma centelha divina que vai dar a vontade, dar a inspiração para o indivíduo fazer o curso de engenharia e se tornar um engenheiro especialista em túneis. Ô Norberto, partindo dessa lógica, então, os animais evoluem espiritualmente.
evolui, os seus princípios espirituais é que evoluem. Esse grupo de princípios espirituais é que vai habitar novos espécimes dentro da criação de Deus. E não nos esqueçamos que na casa do Pai há muitas moradas. Há outras formas de vida material, mas a espiritual é uma só, em todo esse universo. Por quê? Porque o espírito é uma das forças da natureza. Então, como nós temos três, vamos chamar três entes dentro da criação, nós temos Deus, inteligência suprema, espíritos, seres inteligentes e matéria para que os espíritos brinquem com ela, para desenvolver todas as suas faculdades. E aqui vamos abrir mais um parênteses. Nós temos que diferenciar os órgãos dos sentidos e as faculdades. São coisas totalmente distintas. Os nossos órgãos dos sentidos são materiais. Tato, olfato, visão, paladar e audição. As nossas faculdades são espirituais, são aptidões espirituais que os não espíritas, que os não estudiosos das informações trazidas pelos espíritos, chamam de paranormalidade. Então, essa sensibilidade extrasensorial, 5 órgãos do sentido, ela permeia todos os seres da criação. Por isso que nós nos comunicamos com os minerais, nós lemos as radiações dos minerais, por isso que nós nos comunicamos com os vegetais e eles conosco, e por isso que nós nos comunicamos com os animais e eles conosco. Da mesma forma que nós nos comunicamos intervivos e intermortos, por um processo de leitura de ondas pensamento. Então, tudo irradia, tudo vibra. Quando esse pensamento ele é coordenado e ordenado, nós chamamos de pensamento contínuo. Quando nós temos isso em ondas fragmentárias, que André Luiz descreve isso muito bem no seu livro Mecanismos da Mediunidade, nós vemos que os seres inferiores da criação têm lampejos de pensamento, que é chamado de pensamento descontínuo. Uhum. Então vamos agradecer muito ao André Luiz, né, que complicou o que é tremendamente simples e que a ciência, inclusive a ciência parapsicológica, nunca falou nada nem de parecido com isso. Nós temos sim os órgãos dos sentidos e eles não são bobinhos e nem idiotas quanto a maioria das pessoas querem dizer. Se eu estou assistindo, por exemplo, um filme e deixo na opção de legendado para não perder a qualidade sonora do filme, então a minha atenção, o meu consciente está prestando atenção no quê? Na imagem e na legenda. Sem eu prestar atenção, sem eu usar o senso crítico da razão, meu ouvido escuta o quê? Inglês, alemão, italiano, francês, japonês, chinês, depende da língua que os artistas estão falando naquele filme. Se o nervo auditivo captou, que isso é sensorial, está arquivado na minha memória e não pode deixar de estar, mesmo que eu não tenha prestado atenção, mesmo que eu não tenha usado o crivo da razão. Em algum momento da minha vida eu começo a falar aquela língua que aparentemente eu não tinha estudado. Se saiu de dentro de mim, Norberto, é evidente, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se saiu de mim, em algum momento da minha vida, aquele conhecimento entrou lá. Então, eu tenho, sim, muito conhecimento através dos meus sentidos, sem que eu use a razão, sem que eu use o senso crítico, sem que eu nem tenha conhecimento. Um outro exemplo, e já te passo a palavra, Felipe, por exemplo, da visão. Quem pode dizer que se lembra conscientemente de todos os rostos que viu desde o momento que nasceu e abriu os olhos? Aqueles anônimos que a gente cruza na estação do trem, na estação do metrô, na feira livre, na televisão, né? A repórter está dando uma matéria ali, a gente está olhando a repórter, atrás passando aquele mundaréu de anônimos. Quem vai dizer que se lembra de todos esses rostos que viram? E daí um dia, uma noite tem um sonho, né? Uma noite que tem um sonho e acorda apavorado. Nossa, né? Sonhei com uma pessoa que estava morrendo e eu nunca vi. É como provar que nunca viu. Se nós só nos lembramos de 10% de tudo aquilo que nós captamos através da nossa audição, da nossa visão,
né, do nosso tato, do nosso paladar, dos 5 órgãos dos sentidos. Então, eles têm muita mais importância e hoje a psicologia e a medicina já têm em seus cursos matéria que regularmente estuda a capacidade dos nossos órgãos dos sentidos, que vai muito além do que a ciência tradicional até hoje dizia. E os animais, que é o nosso foco de hoje, então tem esse conhecimento, sim, sensorial. Então eles são capazes de captar através dos seus sentidos, dos seus órgãos dos sentidos, estímulos da natureza. Um ganso anuncia um terremoto com muita mais eficácia do que qualquer sismógrafo dos maiores cientistas. Então é instinto de conservação e captação sensorial de estímulos que ele precisa para sobreviver. Ele tem que fugir. O rato sabe que o navio vai afundar e abandona o navio, porque ele precisa usar seu instinto para sobreviver. E o ser humano, às vezes, não dá muito valor para essas faculdades sensoriais, não são paranormais, não. São faculdades agora, nós estamos falando só do sensorial. Ele ignora, às vezes, seu instinto, porque a tendência do ser humano, por ser livre, pensante e inteligente, é ficar justamente elaborando teorias. Então, ele vê uma onda vindo, em vez de sair correndo, ele quer filmar, ele quer fazer selfie, ele quer ver até onde chega. Então, não usa o seu instinto, muitas vezes, a seu favor. Márcia, isso porque você disse que seria muito rápido antes de devolver a bola, né? Norberto, se os animais eles podem voltar a reencarnar, o amor entre eles e os seus tutores pode ter alguma relação com vidas anteriores? Eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e já volta.